Muito bem, pessoal. Vamos realizar agora mais uma live com vocês, dando continuação ao nosso estudo sobre os Colossenses. É isso mesmo, Clarice? Isso mesmo, Israel. Toda terça-feira, gente, estudo bíblico no Branch Hub. Podem vir, tá bom? Falou melhor que eu, hein? Olha aí, pra quem tava nervoso, foi bem demais. Foi bom, não foi, Léo? Poxa, humilhou. Achei que eu ia sair bem. Tamo aí, gente. Mais uma vez. Bênção pura sem mistura. Bênção pura sem mistura. Ficou top. E tem essa câmera aqui também, ó. Já tá ao vivo também. Então a gente vai cantar. Qual que a gente vai cantar? Assim. Tudo bem, pessoal? Aí, ó. Hoje nós vamos dar continuidade Top. ao livro de Colossenses. Senta aqui. Tá chegando mais. Muito Vai bem, chegar meu mais povo. Tá chegando mais aí. Tá chegando aí uma comitiva. Comitiva. As alternativas. Vamos Como lá, diz os lá, portugueses. E eu vou tampar a câmera aqui. cantar? Conheci um grande amigo. Can you help me, please? Ele é filho de Deus Pai. Vou usar esse microfone aqui. O nome é. O seu nome é Jesus Cristo. Israel, help me. Não conheço, não. Nele a gente Não pode conheço. confiar. Dá pra não mexer nisso. Jesus, Jesus. Oh, oh. Nele a gente pode confiar. Ele é filho de Deus Pai. No seu nome é Jesus Cristo. Israel, ele é o nome. Conheço. Nele a gente pode confiar. Ele é Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. Muito bem. Muito bem. Vamos cantar mais? Alguém sugere? Sugere aí. Junto aos teus pés. Essa você sabe, né? Vergonha não. Eu que não sei. Pois prazer maior não há. Come here, Tia. Que me render te adorar. Help me, please. Tá bom. Tudo que há Em mim. Oh, oh, oh. quero te ofertar. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, a glória
Esse hino aqui, deixa eu filmar o violão aqui, né? Melhor. Isso aí. Pode. Pode me ajudar? Ele não é da minha época. Ele é da época da Margarete. Nossa, cara. Ok. Então vamos lá. Ele é bem oferecer para todo mundo, né? Você que tá ligado aí aqui no nosso estudo. Esse corinho diz assim, olha. Israel, vai me ajudar, Israel? Vamos lá. Chega aqui me ajudar, meu filho. Qual hino que é? Eu só confio. Eu não conheço essa. Esse, olha. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Ué, o Léo tá bem. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, posso confiar. Teu lado céu, Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu voltar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Muito bem, gente, vamos começar o nosso estudo? Sorry. Yes. Why look at keep on doing here? What did you say? I look at not keep on. What are you talking about? Zay, eu Oh, quero sorry, voltar. I don't know. I'm sorry, what was it? Ele está procurando, acho Something que... keep me down here. I let come. Night, like somebody dead, big man, somebody died. Ele está procurando um culto... Onde está tendo um culto fúnebre, Israel. No, not Israel. No, it's not here. It's another church across the street. Uh-huh. Nobody's the build on us. I'm a great singer too, you know. I think I saw before. Did I? Yeah. I spoke with you, remember? I'm Oh, there's the other one. Oh, okay. sings. a great singer like you, too. Oh, Like Bob thanks. Marley. Thanks so Yeah, much. that's a great tune. Wow. I like that lady. Shirt. I like the shirt. I'm a good shirt. But I'm not gonna allow me to sing. There we go. Allow me to sing. I will come here and I can't come here and anytime. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Muito bem, gente, vamos então orar. Amém? Vamos orar nesse momento. Eu louvo a Deus pela sua vida que já se encontra aqui.
Missionária Florinda, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Primeira vez que ela está participando das nossas Vai aulas. gostar demais. Primeira de muitas outras. É a primeira vez mesmo? E todos vocês que estão aqui e você que está aí nos assistindo. Um abraço para você, que a paz de Cristo, que excede a todo entendimento humano, esteja sobre a sua vida. Amém? Amém. Vamos orar? Let's pray. Senhor Deus, obrigada por esse momento que estamos aqui na tua presença. Ó Deus, para estudarmos a tua palavra que é viva e gloriosa. Fale aos nossos corações, ó Pai, não somente de nós que estamos aqui, mas de todos aqueles que estão ouvindo esse estudo e aqueles que ouvirão depois. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós começamos um estudo semana passada sobre o livro de Colossenses. É uma epístola maravilhosa, escrita pelo apóstolo Paulo, só dando uma recapitulada rápida aqui, quando ele estava na sua primeira prisão. Paulo, ele teve 3 prisões. A primeira foi domiciliar, onde ele escreveu 4 livros, que foi Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Na sua segunda prisão, que já foi um pouco mais apertado, ele escreveu Tito e 1 Timóteo. Na sua terceira prisão, ele estava numa masmorra escura, subterrânea, e dali ele saiu para ser decapitado por Nero. Paulo perdeu a sua cabeça, mas não perdeu a sua coroa. Bem-vindo, bem-vindo. Sinta-se à vontade aí, os alunos sentando, se aproximando. Pai, Senhor. Fala, Senhor. O que acontece, rapaz? E Paulo escreveu a sua última carta, 2 Timóteo, quando ele disse: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, ao todo, Paulo escreveu 13 cartas, mas das 13, 7, ele estava em prisão. E essa carta que nós começamos a estudar semana passada, de Colossenses, Paulo estava na sua primeira prisão domiciliar. Era uma prisão mais light. E, apesar de algemado, a sua vida não estava acorrentada, a sua boca pregava o evangelho. E lá mesmo, na prisão, Paulo pregou a todo mundo. E pregou também a guarda pretoriana. E muitas pessoas foram impactadas com a pregação do apóstolo Paulo. Colossenses é conhecido como a carta magna da cristologia, porque fala sobre a doutrina de Cristo. Filemon é a carta magna do perdão e Filipenses é a carta magna da alegria. Fazendo um resumão aqui, nós temos pessoas novas aqui hoje, o que acontece? Esta igreja, ela foi fundada por um homem chamado Epáfras. Mas antes de eu entrar na Bíblia, deixa eu falar um pouco sobre a cidade. A cidade de Colossos era uma cidade cosmopolita. Era uma cidade que as pessoas, os estrangeiros, tinham prazer de visitá-la. Porque ali havia uma cultura muito abrangente, sabe? E também religiões, vários tipos de religiões. Cibele era a deusa da região, era uma cidade politeísta. É tipo Londres, que é uma cidade onde vem muitos estrangeiros, muitos imigrantes, como Vitória. Tem alguém aqui do Espírito Santo? Levante a mão. Vitória. Temos ali uma pessoa de Vitória. Então, Colossos era tipo Vitória, uma cidade cosmopolita, uma cidade que todo mundo gostava de ir para lá, comercializar. Ela era uma cidade bem projetada. E ela existiu 400 anos antes de Cristo. Só que ela foi destruída por um terremoto. E ela nunca mais se reergueu. Um terremoto devastador destruiu a cidade de Colossos. A cidade de Colossos, ela ficava perto de Herápolis e de Laodiceia. 16 quilômetros de Laodiceia e 25 de Herápolis. Era uma cidade, as 3 estavam juntas, sabe? Então era uma cidade bem projetada. Mas hoje ela não existe mais. Só restam ruínas da cidade de Colossos. E ela ficava onde? Na Ásia Menor, na Turquia. Então, queridos, atualmente a Turquia. O que acontece? Essa cidade foi fundada por Epáfras. E Epáfras não só fundou a igreja na cidade de Colossos,
né, aos Colossenses, como instruiu essa igreja. Então era um homem que amava a obra de Deus. Além de ser o fundador dessa igreja, ele foi o instrutor. Foi ele que ensinou aquela igreja a caminhar na palavra de Deus. Era um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem que pregava o evangelho puro, o evangelho genuíno, o evangelho pleno. Só que essa igreja, ela começou a passar por uns ataques exteriores. Porque Satanás, ele usa sempre as mesmas armas. Vendo a postura da igreja, vendo que a igreja de Colossenses caminhava na palavra de Deus, ele começou a trazer ensinamentos contrários à palavra de Deus para tentar solapar a doutrina daquela igreja, para tentar solapar, destruir a glória de Deus que estava nessa igreja. Semana passada, no capítulo 1, nós vimos que o que acontece? O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, ele exalta as qualidades dessa igreja. Por quê? Epáfras, ele foi lá onde estava o apóstolo Paulo, preso em Roma. Paulo estava preso em Roma. Epáfras, o fundador da igreja, sabendo dos problemas que a igreja estava enfrentando, dos riscos que a igreja corria, o que ele fez? Ele procurou ajuda ao apóstolo Paulo. Chegou lá na cadeia, Paulo estava preso, e Paulo escreveu essa carta para que fosse lida, não somente na igreja de Colossenses, ou na cidade de Colossos, mas que também fosse lida na igreja de Laodiceia. No capítulo 2, Paulo fala, olha, ele deixa bem claro que ele não foi até Colossenses, ele não foi nessa cidade de Colossos, e nem Laodiceia, mas ele escreveu essa carta e mandou que ela fosse lida nessas duas igrejas. No capítulo 1, a gente viu semana passada que Paulo, ele começa fazendo uma apologia ao seu ministério. O que é apologia? Quem é que estava aqui semana passada e pode me dizer? Ele começa dizendo assim, olha, Paulo, apóstolo de Jesus, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Por que Paulo começa a sua carta, não somente esta, mas na maioria das suas cartas, ele começa fazendo uma defesa ao seu apostolado. Ele começa mostrando as suas credenciais. Alguém sabe? Lembra que eu disse semana passada? Quem pode? Porque ele foi reconhecido, né, pelos demais. Justamente. As pessoas não reconheciam o ministério de Paulo. Levaram de 20 a 22 anos, missionária Florinda, para que as pessoas reconhecessem que Paulo era apóstolo. Quais foram os motivos que os apóstolos de Cristo não queriam reconhecer o apostolado de Paulo? Me fala sobre dois motivos primordiais. Qual foi o primeiro motivo? Não foi testemunha ocular da ressurreição. Muito bem. Então, um dos critérios para ser apóstolo de Jesus, a pessoa tinha que ter sido o quê? Testemunha ocular, certo? Da ressurreição. Paulo não estava lá, Paulo não foi. E a segunda, quem é que sabe? Ter vivido com ele, com Cristo, no X-Tempo, né? Isso, X-Tempo. No X-Tempo, no X-Tudo. No X-Tempo, comendo X-Tudo. Então, ele tinha que ter andado com Jesus por um período. Por um período de tempo. Justamente, vendo ali os milagres. E Paulo, Paulo não andou com Jesus naquele período dos 3 anos, sabe? Mas Deus o escolheu. Porque a chamada, gente, a chamada vem de Deus. Seminário não é fábrica de pastor. A chamada ministerial vem antes de qualquer preparo bíblico ou teológico. Então, tem muitas pessoas que fazem seminário, mas não significa que elas têm que ser pastores. Entende? Então, hoje nós vemos muitas pessoas com título de pastor que não têm chamado por Deus. É o que eu disse semana passada. Algumas posições usurpadas, sabe? Mas outras conquistadas, mas na verdade, a que vem de Deus é outorgada. E aqui quero dizer para vocês, eu sei que tem pessoas que erram por não conhecer a palavra. Então, sempre que você vê um pastor, ou um missionário, ou um presbítero, chame ele pelo nome. Isso não é vaidade, é bíblico, é respeito, é honra. Por exemplo, se você for no hospital, você não vai tratar o médico, chama ele de Zé, ô Zé, me dá aí meu diagnóstico.
Tá entendendo? Mesmo que você o tenha conhecido desde criança. Se você for se dirigir a um juiz, como é que se fala com o juiz? Ô, São Antônio, tem como reduzir a minha pena aí? Você não fala assim. Como é que se dirige a um juiz? Vossa Excelência. Vossa Excelência. Isso é honra, viu, gente? Eu sei que... Vossa é nossa. Então isso é importante. Se é vossa, não está incluído. Então, é muito importante. Isso você fala de honra, sabe? Então, no capítulo 1, Paulo dá graças a Deus. Ele começa dando ações de graças ao Senhor pelo desenvolvimento dessa igreja. Porque era uma igreja madura. Era uma igreja que tinha 3 características. Quais eram? Vamos falar juntos? Ela tinha fé. Fé em quê? Fé cristocêntrica. Ela tinha amor uns pelos outros. E ela tinha perseverança. Então, uma igreja que tem Cristo como base, ela vai exalar essas 3 coisas. Vai ser uma pessoa de fé, uma pessoa de amor e uma pessoa cheia de esperança. Então, se a pessoa fala que anda na luz, mas não tem comunhão com o outro, vive em união, não comunhão, alguma coisa está errada. Justamente. A Bíblia diz que nós temos que nos tornar praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Então, se somos de Cristo, se passamos pelo novo nascimento, pela metanoia, então nós temos que dar exemplo disso aí, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Então, se eu falo que eu sou cristão e eu não dou testemunho, alguma coisa está errada. Gandhi, ele falava assim, o cristianismo seria uma bênção se não fosse os crentes. Mas por quê? Pela falta de testemunho. Porque as palavras convencem, mas o testemunho arrasta. E aquela igreja era uma igreja que arrastava as pessoas. Ela tinha fruto, ela crescia, ela se expandia, porque ela vivenciava aquilo que ela pregava. Então, no capítulo 2, no capítulo 1, perdão, a gente vê essas marcas da igreja. No versículo 7, Paulo fala, seguindo, fostes instruídos por Epáfras, sabe, fiel ministro de Cristo. Paulo deixa bem claro que a igreja de Colossos, ela foi instruída por Epáfras, certo? E ele começa a enaltecer a igreja e dizer que sempre estava em oração por essa igreja. E no versículo 13 ao versículo 22, Paulo, nós vimos isso semana passada, eu estou aqui recapitulando. Paulo começa a mostrar a transcendência de Jesus, mostrar que Cristo é a imagem do Deus vivo, ele é o princípio da criação, é o primogênito de dentre os mortos. Cristo está acima de tudo, tudo foi criado por meio dele, para ele. Irmãos, é muito importante nós sabemos quem é Jesus, porque às vezes a pessoa nasce na igreja, vive anos na igreja e não tem aquela visão certa acerca de Cristo. Cristo é muito mais o menino da manjedoura, Cristo é muito mais do que o Cristo pendurado na cruz. Porque tem gente que só conhece o Cristo histórico. Está entendendo a história de Jesus? Mas quem é Jesus para você? Jesus, ele é Deus, ele é deidade. Cristo é a suprema revelação de Deus. Ele é o melhor de Deus para nós. Então, o melhor de Deus já veio. Eu até falei essa frase semana passada. Tem gente que fala, o melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus está por vir. O melhor de Deus na sua vida é Jesus. Jesus Cristo, ele é o cumprimento das coisas veterotestamentárias. Todas as profecias veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento, se cumpriram em Cristo. O fim da lei é Cristo. Cristo está antes de tudo, no meio e acima da história. Então, Jesus, ele mostra aqui, nós vimos semana passada, ele mostrando a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Alguma pergunta até aqui? Porque hoje nós vamos entrar no capítulo 2. Amém, gente? No capítulo 2, abre a sua Bíblia aí. Deixa eu ver aqui. Então, Paulo, só mais um detalhe. Ele fala que, olha, no versículo 25. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Que mistério era esse, Daniela? Quem é esse mistério? É Cristo, que vai vir a sua parte no capítulo 2. Que esteve oculto durante os séculos. Sim. Ou seja, na época de Moisés,
Eles não tinham conhecimento de... Não tinha essa a respeito do revelação. filho. Se a gente falasse para Moisés, para aquele povo, que Deus tem um filho, que ele vai vir na terra, que ele vai morrer, que você tem que acreditar nele, eles iam falar em diaresto. Ou seja, é nesse sentido aqui. Esteve oculto e agora foi manifesto. Justamente, A tanto é... suprema revelação, né? Que abre sua Bíblia, Muito no interessante. capítulo 2, no versículo 2 e 3. Fala assim... Pois bem, vamos lá. Ok, versículo 2. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, gente, Cristo é a revelação. Quando você lê o livro de Hebreus, você vê que o escritor, ele fala que o Antigo Testamento era uma sombra das coisas que estavam por vir. Eu não era da minha época, antigamente, acho que era da época do Léo, as pessoas tiravam fotos. Era uma luta. Você comprava aquele livro daquele Kodak, a máquina Kodak. Pois é. A pessoa comprava aquele rolinho de 12 poses, 24, era uma luta. E a gente batia as fotos, sabe? Aí, depois que batia as fotos, a gente tirava o filme. E a gente, pra ver as fotos pequenininhas, era uma sombra. Colocava na luz assim. Quem se lembra disso? Ficava vendo. Justamente. Aí o que tinha que fazer? A gente, Márcia, tinha que mandar revelar. Você é dessa época, não, né, Márcia? Aí tinha que mandar revelar a foto. E ali ficava uma semana, 3 dias, uma semana para revelar. É mais ou menos isso. Então aquele filme, o Antigo Testamento, pessoal, é aquele... Vocês se lembram disso? Então a gente pode aqui fazer uma comparação. O Antigo Testamento seria a foto tirada com aquele filmezinho, a sombra, que ia ser revelado, entende? O Novo Testamento é a revelação da foto. Vocês estão entendendo? O Antigo Testamento era a sombra, o Novo Testamento é a revelação. Então Cristo veio, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, a partir de hoje, não fala mais essa frase. Irmão, o melhor de Deus está por vir na sua vida. O melhor de Deus é Cristo. Porque se eu falar que o melhor de Deus está por vir, eu vou dizer que tem coisa melhor no céu do que Jesus. E tem, gente, cá para nós, não tem. Mas tem isso é melhor que aqui uma reflexão sobre isso. Para quem não aceitou Jesus de verdade, talvez ainda está para vir. Não, mas ele já veio. Ele já veio. Sim, eu não estou dizendo que ele não nasceu, estou dizendo na vida da pessoa. Na vida de uns ele já existe, na vida de outros que não aceitou ele ainda, olhando por essa tangente, sim. Mas a maioria que fala essa frase é no sentido de bênção. Sim. O melhor está por vir, ou seja, dias melhores de prosperidade. Eles colocam a bênção como mais importante do que o próprio Cristo. Justamente. Coloca as bênçãos acima do Deus da bênção, doador da bênção. Muito bem, vamos para o capítulo 2. Fique com a sua Bíblia aberta. No capítulo 2, após Paulo, nessa introdução, enaltecer as qualidades da igreja de Colossos, após mostrar que Jesus Cristo está acima de todo principado, de toda potestade, após fazer isso tudo, ele fala assim no capítulo 2, versículo 1, ele fala assim, olha, eu gostaria, pois, que soubesses quão grande me venho mantendo por vossa causa. Após fazer isso tudo, Paulo, no versículo 6 e 7, o desejo de Paulo é que essa igreja siga no progresso espiritual. Só que no versículo 8, Paulo faz aqui uma advertência contra falsos ensinamentos. Então, olha para você ver, ele fala assim no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha a enredar com suas filosofias e sutilezas, conforme tradição de homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas Paulo aqui, ele fala, cuidado, viu, que ninguém venha te enredar. Enredar, a palavra enredar, não é isso? Eu não sei qual é a sua tradução é qual, Israel? Thompson está aqui. Ah, tá. A palavra enredar significa
armadilha, cair na cilada, jogar rede, você cai. Paulo fala, cuidado, tá? Para que ninguém venha te enganar, laçar você com filosofias vãs, com ensinamentos vãs, conforme a tradição dos homens, sabe? Porque Paulo sabia que dentro da igreja havia, deixa eu até notar aqui, a igreja estava passando por ataques desses falsos profetas, falsos ensinamentos, que era o gnosticismo, anota aí, gnosticismo, o judaísmo, o legalismo, né? Vem o legalismo, ascetismo, o que mais? Astrologia, os judaizantes, que vem o legalismo. Então, tudo isso aqui estava tentando entrar dentro da igreja, sabe? A palavra gnose vem conhecimento. Eles queriam mostrar, dentro da igreja, com ensino, dizendo que para chegar até Deus, você tem que passar por conhecimento, buscar mais conhecimento, que através do conhecimento você vai se encontrar com Deus. Vai chegar, vai ter uma espiritualidade desenvolvida, uma espiritualidade, como é que fala? Estreitada com Deus. Gente, ninguém chega a Deus através do conhecimento apenas. Olha, a pessoa pode conhecer a Bíblia toda, ser teólogo, a pessoa pode conhecer essa palavra de Deus, pode ser PhD, pode ser mestrado, bacharelado, se ela não consegue chegar até Deus, conhecer a Deus, a não ser por meio do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode levar você até Cristo, e Cristo te levar até Deus. Ninguém chega a Deus por meio da gnose, por meio do conhecimento. Chega, Israel? Não. Então eles queriam mostrar isso aí, através da filosofia platônica, o judaísmo, sabe? Então muita coisa a igreja estava enfrentando, esses ataques, sabe? Querendo dizer que para chegar até Cristo, tinha que passar pela circuncisão, tinha que passar por certos ensinamentos de homem. Então Paulo começa a mostrar que Cristo, ele é a base do nosso evangelho. Cristo é a base da igreja. Ninguém pode chegar a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Sabe? As outras coisas, tudo bem, você pode estudar teologia, pode estudar e deve estudar filosofia, sociologia, tudo que você quiser. Mas isso aí tem que vir a reboque. Sabe? Pode ser instrumentalizados, mas não servem como base para a igreja. Eu sei que hoje nós estamos vivendo um modismo muito grande sobre coach, não é verdade? Hoje está trazendo mais palavras de afirmação, palavras positivas, achando que isso vai transformar a vida. Vidas não são transformadas através de palavras positivas. Pensa positivo, fala positivo, que tudo vai dar certo. Não, Jesus Cristo é a nossa base. A Bíblia diz, ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E Paulo começa a dizer que tudo isso aí, sabe, não tem valor nenhum contra a morte vicária de Cristo. Aqui no versículo 11, Paulo fala assim, nele também fostes circuncidados, não por mãos de homens, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, ou seja, através da circuncisão de Cristo. O que os judaizantes estavam querendo ensinar? Que para que as pessoas de Colossenses fossem plenamente salvas, elas teriam que circuncidar. Eles queriam implantar a lei de Moisés dentro da igreja. Você tem que circuncidar, você tem que guardar o sábado, vocês têm que guardar as festas, Pentecostes, a festa do Purim, tabernáculos, para que você seja salvo. Então, isso aí, Paulo lutou por isso aí. Falei, não, a cruz de Cristo é suficiente para nos salvar. Eu não preciso ficar circuncidando, sabe, para poder ser salvo. Até porque a igreja é uma igreja gentílica. A circuncisão e guardar o sábado era uma como é que fala? Uma aliança entre Deus e o povo judeu, uma aliança abraâmica. Mas em Cristo,
nós temos o batismo, porque o batismo suplantou a circuncisão. E esses judaizantes estavam perturbando a igreja, dizendo que eles tinham que fazer isso, tinham que fazer... Era um legalismo terrível, um ascetismo, um misticismo muito grande dentro da igreja. Vocês estão entendendo? É o que está acontecendo hoje. Tem gente que acha que para você ser salvo, você não pode usar calça comprida, tem que usar gravata, não pode raspar o sovaco das axilas. E tem gente, não é nada, misericórdia. E não é nada assim. Gostou, né? É verdade? Pode falar. E não é um contrário escancarado. É aquela coisa bem parecida. Sim. Satanás não vem com nada, tipo assim, ó, aquele ali é sem chifre, aquele ali com chifre. Não, vem uma coisa bem semelhante. Parece, mas não é. Gente, a filosofia, com certeza. Eu acredito também que a filosofia, ela é muito bonita, mas o alvo dela é neutralizar tudo que Cristo fez. Olha para você ver, justamente. Mas vem com um sapatinho de algodão, entendeu? A cruz aboliu o vamos falar junto aí. A cruz aboliu o quê? Cerimonialismo. Cerimonialismo. Vou repetir? A cruz aboliu o antigo cerimonialismo. Versículo 16. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. No caso aí, astrologia, né? Justamente. Então, gente, isso aí são falsos ensinos. Paulo fala, inclusive, olha, no versículo 18. Leia, Israel, versículo 18. Só um comentário aqui. No caso aqui, lua nova, os conhecimentos da astrologia, o sábado dos ritos judaicos. Versículo 18? Judaicos. Versículo 18. Peraí, vamos ler o 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porque a lua, só abrindo um parênteses aqui, nada a ver com o tempo, só para acrescentar, Sim. as fases da lua têm sim efeitos na natureza, mas não na vida do ser humano, como os astrólogos ensinavam, né? Sim. Que a fase da lua, por exemplo, a lua cheia, o indivíduo tem mais oportunidades na área financeira, na área amorosa. Na lua minguante, aliás, na lua negra, é um momento de reflexão, de você ficar mais dentro de casa, evitar sair. E Paulo, no caso, está desmistificando isso, né? Qual que é o versículo 18? Ninguém vos prive do prêmio, alegando humildade, oculto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal. Gente, versículo 18. Engraçado que essa carta, ela foi escrita 2000 anos atrás, certo? Mais ou menos. E a gente vê isso até hoje acontecendo. Existem denominações que afirmam categoricamente, se você não guardar o sábado, você não vai entrar no reino dos céus. Gente, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Jesus curou no sábado, Jesus fez milagres, Jesus foi o mesmo a quebrar, a violar a lei, violar o sábado. Então, assim, é que eu digo, a gente tem que abrir mais a nossa mente, questão até de inteligência, sabe? Paulo fala assim, um faz distinção de um dia, outro de outro dia, não importa. O mais importante é ser uma nova criatura. Ou você está achando que lá no céu, Jesus vai falar assim, atenção, aquele que guardou o sábado, fica à minha direita. Aquele que guardou o domingo, fica à minha esquerda. Nem o que guardou o sábado, nem o que guardou o domingo, não vai entrar no céu. Mas aquele que guardar o quê? A palavra de Deus. Então isso não faz diferença, sabe? Então, Paulo fala que tiveram visões com pretexto de humildade. Olha para você ver. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal. Gente, era um misticismo tão grande dentro da igreja, e só que isso acontece hoje nos nossos dias. Eu presenciei nos Estados Unidos 2 fatos que eu fiquei assim, preocupada, e o povo dando glória a Deus, e o povo
aceitando aquele ensinamento. Pessoas, igrejas que colocavam cadeiras vazias para o anjo sentar. Ninguém podia sentar na igreja, porque aquela igreja ali era do anjo. A cadeira era do anjo, sabe? E também eu estava no culto, onde a mulher estava pregando, e ela falou assim, a igreja lotada de pessoas. Isso foi lá em Massachusetts. E esta missionária chegou lá e falou, pregando, e falou assim, de repente ela parou de pregar e disse assim, irmãos, eu estou vendo um anjo na porta da igreja. E ele está com uma bandeja de ouro, trazendo vitória para todo mundo. Só vitória, o povo gosta de vitória. Se falasse assim, o anjo está com um pau de beisebol, vai dar paulada na cabeça de quem não está servindo a Cristo, ninguém ia gostar. Mas falou que está com uma bandeja cheia de vitória, e o povo começou a dar glória a Deus. E ela falou assim, só que ele não vai entrar. Espera aí, anjo. Gente, eu presenciei, eu estava lá. Anjo só vai entrar quando eu der ordem. Quando eu falar para você entrar, você entra. E o povo, coitado, gente, acredita, dando glória a Deus. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Aonde é que você vai dar ordem para anjo? Nunca. A Bíblia fala, aos anjos dará ordem ao nosso respeito. É Deus que dá ordem aos seus anjos. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos do Senhor são ministros que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Por isso que nós temos que ler a Bíblia. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Leia a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Porque se a gente não ler a Bíblia, a gente vai começar a acreditar em qualquer coisa que está sendo pregada por aí. Tá entendendo? Então, hoje em dia, as pessoas não querem ler a Bíblia. E se deixam levar por esses pseudos pregadores que usam a palavra de Deus para manipular. Quer ver um exemplo? Antes de vir para cá, mais ou menos umas 6 horas da tarde, eu abri meu Face. Eu quase não fico no Face. Eu abro assim, rapidinho. O máximo eu fico 20, 30 minutos e saio. Não consigo ficar ali 2, 3, 4, 5 horas. Abri o Face, aí tá lá no Face. Aparece um homem com a aliança na mão. Aí mostra a aliança e abaixa a aliança e fala assim, você, mulher, você que está vindo dessa aliança. E ele é tão esperto que ele mexe com as mulheres. É a mulher mais emotiva, não é verdade? Você que está vindo dessa aliança, daqui tantos dias, conta aí, vai chegar uma bênção na sua casa. E não sei o que, não sei o que. E para que isso aconteça, você deve colocar um like aí e compartilhar com 10 pessoas. E tem gente boba que acredita nisso. Eu escrevi assim para ele, larga de ser mentiroso. Você é um pseudo pregador. Eu tenho dó das pessoas que caem no seu engodo. Coloquei para ele, seu mentiroso. Mentira, irmãos. Quer manipular as pessoas. Olha, se você receber no seu celular ou no seu Facebook uma mensagem assim, hoje é o dia da sua vitória. Compartilhe isso aqui com mais 10 pessoas que você vai receber uma cura. É mentira, gente. A pessoa é malandra, sem vergonha. Ela faz isso para conquistar a fama. E as pessoas simples, leigas, neófitas, caem no engodo desses sofistas. São sofistas, são mentirosos. Para ganhar fama. Aí todo mundo, com aquela simplicidade, o Marcos vai lá e sai compartilhando. Vou compartilhar que eu vou receber a bênção. Você acha que Deus está nisso, gente? Não. Sai, sonseira, do meio do povo de Deus. Espírito de sonseira, sai do meio do povo. Então, gente, tem que... É verdade. Leia a Bíblia. Quando eu era criança, a gente cantava assim, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Você quer crescer? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. E quando você ora, você fala com Deus. Então, não acredita nisso. Sabe? Então, a igreja de Colossos estava enfrentando esses falsos ensinos, que tinha que ser circuncidado, que tinha, não sei o quê, guardar as festas judaicas, ou lua nova e tal. Aí Paulo fala assim, gente, Paulo fala, se morrestes com Cristo, versículo 20, vamos lá, capítulo 2, versículo 20, missionária Florinda, olha lá.
Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vos sujeitais a... ok. Deixa eu pôr meu óculos aqui, sabe? Depois dos 35 tem que pôr o óculos. A luz aqui tá meio fraca. Não, vou tentar ler sem óculos, viu, gente? Olha, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vos, como se vivesse no mundo, por que vos sujeitais a ordenanças, tipo, não manuseie isso, não proves isto, não toques naquilo, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com uso se destrói. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto, mas é culto a si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. É ascetismo, doutrina de homens. Existem 3 tipos de doutrinas na Bíblia. A doutrina dos apóstolos, a doutrina de demônios e a doutrina de homens. A doutrina de demônios, lá em 2 Timóteo fala assim, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos dias muitos darão ouvidos a doutrinas de demônios. A palavra doutrina é ensinamentos. Ensinamentos de demônios. Que eles são o quê? Como é que é? O que isso nos revela? Que eles são professores. Quem é que ensina? É o professor. Justamente. Dá um exemplo aí, Marcos. O que é doutrina? O que é ensinamento de demônio? Nos nossos dias atuais. Alguém pode dar um exemplo aí? Sim, mas tem a doutrina de demônio. O que seria uma doutrina de demônio? Heresia. Teologia da prosperidade. Heresia. Tudo bem, a teologia da prosperidade. Ela não passa pelo crivo das Escrituras. Nós não somos contra a prosperidade. Deus é pró. Se Ele quiser de prosperar, Ele vai de prosperar. Mas isso aí não é regra. Então quer dizer que todo mundo que aceita Jesus tem que ser próspero, tem que ser rico. Não pode ser enfermo. Então, gente, existem muitos ensinos errados. Sabe? Olha, não aceita essa enfermidade, determina. Tudo posso naquele que me fortalece. Pega só essa frase. Eu não aceito a enfermidade. Diga, tudo posso naquele que me fortalece. Aí pega essa frase separada do contexto e você não pode aceitar a enfermidade. Você não pode aceitar a doença. Você não pode aceitar a crise. Você não pode aceitar a Covid. Gente, o próprio Timóteo, homem cheio do Espírito Santo, tinha uma enfermidade. Paulo disse que ele deveria tomar um golinho só, viu, gente? De vinho para curar a sua enfermidade. Então, é ensino errôneo. Sabe? Porque isso, sabe, traz um desconforto para nós. Dá a impressão assim, se Deus não me curar, então Deus não me ama. Aí a pessoa começa a ter uma fé, a fé da pessoa entra em colapso. Porque não ensina a verdade. Vamos ver o contexto? Paulo fala assim, aprendi a estar contente em qualquer circunstância. Eu sei ser feliz na abundância, na escassez. Eu sei servir ao Senhor na enfermidade, na cura, tá entendendo? Na pobreza, na riqueza. Aí Paulo termina dizendo, porque tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Porque a graça de Cristo nos basta. Jesus também fala, né? Ele fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Justamente. E depois ele ainda cumprimenta e ainda fala, olha, quando essas coisas estiverem acontecendo, quando vocês estiverem na aflição, vocês lembram que em mim tenhais paz. Justamente. Olha o que Jesus disse, olha que uma coisa boa que o Marcos falou ali. Jesus olha bem, Jesus estava no cenáculo com seus discípulos, antes ele ser assunto aos céus, sabendo que os discípulos iam padecer por pregar o evangelho, sabendo que muitos iriam se levantar contra a vida deles, porque eles estariam pregando as boas novas. Jesus lá no cenáculo virou para eles e disse assim, no mundo tereis aflições. Então Jesus faz o quê? Uma afirmação. Você vai ter aflição. Ele foi sincero. Ele afirma categoricamente, no mundo tereis aflições. Quem aqui já teve aflição? Levante a mão. Todos nós tivemos aflição. Todo mundo teve
confissão. Então ele faz a afirmação. Segundo, ele faz o quê? Ele faz um encorajamento, mas tem de bom ânimo. Ou seja, não pare, lute, marche, caminhe, não desista. Aí depois ele faz o quê? Uma declaração. Eu, o quê? Venci o mundo. Então Jesus faz uma afirmação, faz um encorajamento e faz uma declaração. Eu venci. Quer dizer, se ele venceu, seguindo os passos de Jesus, nós vamos vencer também. Então, gente... E ele deixa assim bem... Ele fala, porque o momento de aflição é um momento difícil, entendeu? Sim. Então ele fala, quando você estiver nesse momento, você entra, tipo assim, esteja em mim, porque em mim, nessa aflição, vocês vão ter paz. Sim. Você vai passar por ela. Justamente. Então eles queriam colocar esse peso na igreja de Colossos. A igreja de Colossenses era formada por gentios, sabe? Então querendo que os gentios circuncidassem e fizessem uma série de coisas, praticassem o judaísmo para que fossem salvos. A cruz de Cristo ela é suficiente para nos salvar. A Bíblia diz que a cruz é suficiente. Então, nós não precisamos colocar babadinho no Evangelho. O Evangelho já está pronto. Lá na cruz, Colossenses fala assim, foi lá na cruz que Cristo, olha bem, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala assim, que lá na cruz, ele cravou a nossa dívida, na cruz do Calvário, a dívida que nos era prejudicial, da qual ninguém podia pagar. Ele cravou na cruz, expôs a ignomínia, os demônios, as potestades, triunfando deles na cruz. Então, Jesus não veio para te possibilitar uma salvação. Ele veio para nos salvar. Quando João Batista falou assim, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. O verbo tirar ali no grego, ele tem três maneiras. Ele é passado, presente e futuro. Então, Clarice, quando João Batista falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, tirou, que tira e tirará o pecado. Tá entendendo? A perseguição aos cristãos, né, pastor? A gente começa, é sempre assim, a perseguição, ela chega naquele ponto na sua vida que fala assim, olha, nega Jesus. Sim. Nega Jesus. Nega o sacrifício. Porque é só através do sacrifício que nós vamos ser salvos, entendeu? E o Evangelho de Cristo, ele tira o nosso peso. Ele tira a carga. O Evangelho não veio para pesar. Pelo contrário, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade faz o quê? Vos liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o Evangelho de Cristo traz leveza. Ele não traz peso. Só que tem muitos evangelhos sendo pregados por aí que traz um peso na pessoa. Você não pode fazer isso. Se você cortar o cabelo, você está no inferno. Se você fizer as unhas, você é parente da Jezabel. Passar batom também, não pode cortar cabelo. Sabe? Então, assim, isto é doutrinas de homens. Lembra que eu falei que tem 3 doutrinas? A doutrina dos demônios, nós falamos. Doutrina de homens, é isso aí. Não pode isso, não pode aquilo. Não pode, justamente usar calça comprida, não pode cortar cabelo. Doutrina de homens. Usos e costumes, não vale nada. Nada. O que vale é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E é um fardo que põe na pessoa. A pessoa entra na igreja e sai mais carregado, mais pesado. Sabe? Fogueira santa. E a fogueira santa? Tal da fogueira santa, a missionária Florinda passou por isso. Traga o seu anel, traga o seu sapato, traga o seu dinheiro. Isso, gente, não vale nada. A cruz é suficiente. Cristo já morreu por nós. E nos fez assentar com Ele nas regiões celestes. Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Quantas pessoas perderam carros, joias, celular, relógios por causa dessa fogueira santa? Ah, coloca o seu pecado no papel aqui, ó. Escreve o seu pecado. Já vi isso. Anota o seu pecado aqui no papel que a gente vai levar lá para o monte e vamos queimar.
Nós vamos queimar, vai virar cinza. A partir do momento que nós queimarmos o seu pecado, lá no monte você vai ser perdoada. Justamente, então a igreja trazendo para os dias de hoje. Mas a igreja de Colossos estava enfrentando isso. Sabe? Isso dá a impressão que Cristo não é suficiente. Sabe? Igrejas que põem sal grosso no chão e coloca pessoas do lado. Vem receber para você ser curado. Gente, não precisa disso. O evangelho é simples. Repita comigo, o evangelho é simples. Ele é poderoso. Só que existem alguns cara de pau por aí que quer arrancar dinheiro das pessoas, a pessoa não lê a Bíblia e fica enganando os outros. O evangelho é simples, é Cristo. Cristo é a nossa razão de viver. E a terceira doutrina é a doutrina apostólica. É essa doutrina que é importante para nós. É nessa doutrina que a igreja está firmada. A igreja está firmada sobre 4 pilares. A doutrina dos apóstolos, o partir do pão, a comunhão e as orações. Doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? Aqui à minha direita, o que é? Dá um exemplo. Qual era o ensinamento dos apóstolos? Comunhão. Comunhão, fala, gente. Morte e ressurreição. Morte, ressurreição, justificação entendeu? Através da pessoa de Jesus. Então, gente, é isso que Paulo estava ensinando. Então, o perigo da filosofia mundana e do legalismo, sabe? Então, a cruz aboliu todas essas coisas. A gente tem que ler a Bíblia e saber que o evangelho ele é simples. A graça de Cristo, ela nos basta. Não aceita esse negócio. Capítulo 3, e a gente está quase terminando. A união com Cristo glorificado. Então, Paulo, depois de orientar essa parte à igreja, para fugir dessas coisas, para mostrar que essas doutrinas humanas não têm valor algum contra a salvação, sabe? Não tem nenhum, mas o ser é uma nova criatura. No capítulo 3 ele fala assim, ele fala sobre a união com Cristo glorificado. Ele fala assim, quem está com a sua Bíblia aberta, leia aí, Clarice, bem alto, bem bonito, com essa voz bonita que você tem. Lê o capítulo 3, versículo 1, pode ler do 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Então, o que Paulo fala assim, olha, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. O que você entende? O que é buscar, Marcelo, as coisas lá do alto? Engraçado que Tiago usa essa expressão. O que é? Pode pensar. O que é buscar as coisas lá do alto? Santificação. Santificação, que mais? Sobrenatural. Coisa sobrenatural. Sim, mas sabe que nós temos... Já reparou que nós, isso me inclui, a gente tem buscado mais as coisas da terra do que a do alto? Eu não tenho amor às coisas materiais. A gente às vezes é mais apegado às coisas materiais do que às coisas espirituais? Sim. O Marcos, até a primeira vez que você deu uma palavra na igreja, você falou sobre esse capítulo, lembra? Buscar as coisas do alto. Mas a gente é tão apegado às coisas da terra, a gente vive aqui, parece que essa terra nunca vai ter fim, parece que a gente nunca vai morrer, sabe? Você tem o direito de planejar, de adquirir, de construir a sua casa, mas eu acredito que é quando você pega todo o seu potencial, todo o seu planejamento, força, e deposita somente em adquirir
e deixa as coisas de Deus de lado. Aí, esse é o grande perigo. Justamente, buscar as coisas do alto significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Não significa que eu não posso trabalhar, estudar, constituir família, planejar, não é isso. Ele está falando sobre viver o secularismo, o mundanismo, que fica preso, apegado às coisas da terra. Lembra a mulher de Ló, que virou uma estátua de sal? Por que ela virou uma estátua de sal? Olha que coisa interessante. Quando o anjo deu a ordem para eles não olharem para trás, que saiu Ló e as suas 2 filhas, a esposa, que a cidade começou a fumegar com fogo, que Deus mandou fogo do céu para destruir aquelas cidades devassas. A Bíblia diz que a esposa de Ló, ela olhou para trás. Esse olhar para trás, no hebraico, não é um ato de curiosidade. Porque eu sou uma pessoa super curiosa. Sabia? Provavelmente eu teria dado uma olhadinha assim, só para ver o tamanho do estrago. Mas ela não olhou como num ato de curiosidade para ver o tamanho do estrago. Ali no hebraico é nabat, ou seja, apego às coisas materiais. Ou seja, o secularismo. Então a esposa de Ló, ela virou uma estátua de sal porque ela estava apegada às coisas materiais. Sabe, ela estava saindo de Gomorra, mas Gomorra estava dentro dela. Por isso que ela ficou. Por isso que ela ficou. Entende? A pessoa sai do Egito, mas o Egito está dentro dele. Entende? Então, é ter apego às coisas daqui, avareza, idolatria, tanta coisa. A pessoa se converte, né, pastora, mas quer trazer as raves, para dentro, continuar vivendo aquilo. Tem pessoa que ela não cai na real. Que tudo que a gente tem aqui na Terra é emprestado, gente. A gente não tem nada aqui, não. A Rainha Elizabeth foi sepultada ontem, ela não levou nada. Até a coroa dela foi tirada, o cetro de ouro. Lá nos Estados Unidos, uma mulher muito rica. Ela era tão apegada aos materiais. Saiu na primeira página do jornal. Eu vi essa matéria, acho que foi no ano de 1995, que ela ela foi sepultada dentro do carrão dela. Ela não queria ficar dentro do caixão. Eles tiveram que abrir um buraco no chão e descer com o carro daquela mulher, dentro do carro. Eu acho que ela achou que foi mais fácil para chegar no céu de carro, né? Mais rápido. Chegar com tanque vazio, vai não. Laptop, na frente da televisão, na internet, e não lemos um versículo. Deus nos dá 24 horas. Nós somos incapazes de tirar pelo menos 20 minutos para ler uma passagem da Bíblia. A gente está pegado muito nessas coisas terrenas, principalmente hoje, com esse relacionamento cibernético. A pessoa está muito apegada às coisas da terra, às coisas do mundo. Está tão apegada que ela não abre mão do seu celular. Ela prefere o seu celular do que ter uma amizade. Lá em Boston fizeram uma pesquisa, perguntaram jovens até 25 anos, e parece que 18 a 30 anos, uma coisa assim. Perguntaram assim para os jovens: qual você prefere? Jovens, não crentes, jovens, você prefere ficar 1 ano sem celular ou 1 ano sem relacionamento sexual? Sabe qual foi a resposta? Prefiro ficar sem sexo. De tanto apego à internet. Não estou dizendo que a internet é demoníaca, não. Tem que saber usar, sabe? Tudo é o equilíbrio. Então, tem gente que é apegado às coisas materiais, não busca as coisas lá do alto. Como hoje eu vi uma notícia que sermos espirituais, sabe? Nos encher da presença de Deus em oração, lendo a palavra de Deus, desenvolvendo relacionamento com Deus. As outras coisas, gente, tudo vem a reboque. Mas Cristo tem que ser em primeiro lugar em nossa vida. Paulo fala aos Colossenses: busque as coisas lá do alto. Aí no capítulo 3, versículo 5, ele fala o seguinte: olha, que depois que nós fizemos essa busca, que os nossos vícios
tem que ser abandonados. Ele fala assim, fazei morrer a vossa natureza humana. Gente, isso aqui é forte, tá? É forte. Porque a nossa natureza humana, ela tem as inclinações para a carne. É normal, todo mundo tem essas inclinações. E Paulo fala, nós temos que fazer morrer essa natureza humana. Ou seja, Paulo, ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque em uma das suas cartas ele fala assim, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão. Ou seja, eu faço a minha natureza humana morrer. Eu seguro a minha natureza humana. Porque ele sabia que se ele soltasse, tá entendendo? Então ele lutava. Ele falou, se precisa eu esmurro. Ali, claro que é uma figura de linguagem, não é literalmente, mas é lutar contra as inclinações, os desejos da carne. Paulo fala, faça morrer a natureza humana. Aí ele dá uma lista aqui de coisas da carne que a gente deve abandonar. Como, por exemplo, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. E vai falando, tem uma série aqui de coisas. Ele vai falando sobre a mentira, maledicência, linguagem obscena no nosso falar, indignação, maldade. Uau! Uma lista muito forte aqui que Paulo cita, viu? Se for pegar essa lista toda aí, acho que... Nossa! Vai ficar na peixe. Examinar e depois vamos assim mesmo. Deus me livre. Até que ensina. Linguagem obscena. Viu, gente? Linguagem frívola. Às vezes tem gente, no momento de ira, eles soltam aquela rajada de palavrão. Cuidado. Dizem que a Bíblia diz que nós daremos conta a Deus de cada palavra que sai da nossa boca. Então faça morrer, principalmente no momento de raiva, no momento de ira. Segura, porque a raiva passa, a ira passa. Então assim, evita mentir uns aos outros. Tem pessoas que estão acostumadas tanto a mentir que para ele já é natural falar mentira. Não é que a gente não mente, preste atenção. Todo ser humano mente, sim ou não? Ask her. Everybody lie. Yes, we do. O que ele está dizendo aqui? Uma coisa é eu mentir, outra coisa é eu viver na prática da mentira. Entendeu? Uma coisa é você mentir sem querer, ou, sabe? Um dia, sabe? É até complicado. Mas você fala, não sei se tem no português a expressão. Você é mentiroso é diferente de mentir. É verdade, omitiu. Uma coisa é você falar uma mentira, às vezes, sem querer, ou por um, como é que fala? Eu esqueci a palavra aqui, mas agora outra coisa é você ser um mentiroso. Tá entendendo? É tipo você, vamos supor, você... por que você não foi no estudo da terça-feira com a pastora Márcia? Não, porque eu estava super ocupado. Tava nada, eu sei. Pois é, mas estou entendendo. E o crente, quando ele mente, ele fica com a consciência pesada. Mas Paulo fala que a gente tem que fazer morrer essa natureza. Agora, eu falo que a gente consegue por nós mesmos? Never. Nós nunca vamos conseguir fazer morrer a natureza humana. Somente através do Espírito Santo. Através da força do Espírito Santo a gente consegue. Por isso que Paulo fala antes, buscai as coisas lá do alto. Pode ver. Porque se nós buscarmos as coisas do alto, o poder de Deus, o enchimento do Espírito Santo, a gente vai conseguir fazer morrer a nossa natureza. Sabe? Essa luta que a gente tem e vai ser constante enquanto estivermos aqui na Terra. A gente vai estar lutando contra essa natureza humana. Alguém quer falar alguma coisa aí, gente? Aí Paulo, vamos terminar o capítulo 3 aqui, porque semana que vem a gente termina o livro, tá? Capítulo 4. Então, olha, depois que Paulo manda a gente buscar as coisas lá do alto, nos encher do Espírito Santo, nos encher da presença de Deus, buscando direção, através da leitura bíblica, através da oração, do jejum, a gente vai conseguir fazer morrer a natureza humana. A gente vai se conseguir matar um leão, entendeu?
Aí depois que a gente consegue fazer isso, aí nós vamos cultivar as nossas virtudes. Está no capítulo 3, versículo 12 a 17. Quem é que pode ler? 3,17? 3,17. Revestivos, pois... E o 17? Aham. E o quanto fizeste por palavras ou por obras, fazei tudo em nome Não, do não, eu Senhor vejo o capítulo 3, 12. 3, 17. 12. 12. 3, 12. 12 é 17, né? É. Ah, tá. Revestiste-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de estranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. E Tá aí, sobre- ó, até aí tá bom. Olha, presta bem atenção que Paulo fala, que olha que coisa tremenda, gente. Paulo diz, olha, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. E aqui ele cita até o fruto do Espírito Santo, lá em Gálatas capítulo 5, lembra? Que ele fala que a gente tem que ter bondade, mansidão, humildade e longanimidade. Ele fala suportando uns aos outros. Esse suportar aqui, gente... É o mais difícil. Esse suportar aqui não é assim, eu te suporto, tô suportando. Esse suportar não é nesse sentido, não. Ai, meu Deus, a vida chega, exemplo, eu estou lá na Florida. Ai, não é fácil, não, eu tenho que suportar. Não é nesse sentido, suportar é dar, acabou, ainda tem a longanimidade. A Bíblia diz que Deus é longânimo. Quem deposita, né? Por isso, a Bíblia fala assim, porque ele é Hã? Por quê? Tá vendo aí? Então, se a sua paciência acabar, começa a longanimidade. A Bíblia diz que nós não vai ter. É uma prática, né? E, bom, não é uma coisa que chega aqui Não. varinha e você... Justamente. É prática. Se a Daniela falar assim, Senhor, me dê paciência, eu quero ser longânima. Todo dia. Deus vai permitir uma situação para você começar a praticar, ser paciente. Entendeu, Vai Daniela? colocar a situação, não vai trazer a paciência. Deus nunca faz isso, Vai trazer a gente. situação que te dá a paciência. Deus nunca chega com a vara de condão, toma, tchum, e fica paciente, não. Ele vai criar situações para você adquirir através da experiência. Você vai escolher, pega Aham. a situação vai te dar a opção de escolher. Justamente. E nós temos que perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou. E a palavra... Aquela separação entre eu carregar a cruz minha e a do meu colega. Tem a ver com isso um pouco? Tipo, às vezes a pessoa quer que você carregue a cruz dele também. A Bíblia fala, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas cada um levará o seu próprio fardo. Exato. A diferença entre cargas e fardos. Entendeu? A palavra carga vem de carga mesmo, de coisa pesada. O caminhão vai deixar uma carga lá no centro de Londres, exemplo. Quando se fala carga, é coisa pesada. Então, se você, levar as cargas uns dos outros. Se eu sei que a carga da missionária Florinda é grande, eu tenho que ajudá-la. Agora, fardo é uma coisa menor. Cada um leva o seu próprio fardo. Entendeu? Acabou Israel. Então, gente... Mas o fardo não é leve? O jogo do Senhor Jesus. Por isso que você fala... Leve, então não precisa de ajuda para levar o fardo. Não, cada um leva o seu próprio fardo. A minha pergunta tá ligada mais à cruz, que é um termo que a gente brinca e até fala, eu tenho que carregar essa cruz. Eu tenho que carregar a minha cruz e a cruz de não sei quem. Não é? Aí a cruz representa o peso, o fardo não, porque o fardo de Cristo representa leve. O fardo é leve. Por isso que eu tô falando, o fardo é leve, a carga que é pesada. A Bíblia fala pra gente carregar a carga uns dos outros, ajudar. É um ditado. O Davi chegou com a carga ali. Que as pessoas mesmo levam também em consideração na hora de decidir se tem paciência ou não tem paciência. Existem muitos ditados populares entre os cristãos, que todo mundo conhece, mas que às vezes não está na Bíblia, entendeu? Mas são expressões populares, né? Qual? Mas a expressão está ligada a... Carregar a cruz, não tem essa expressão? Tem lá na Bíblia? Carregar a cruz? Não, cada um tome a sua cruz e segue-me. Cada um toma a sua cruz. E sem colocar rodinha.
Porque tem gente que quer facilitar o peso da cruz e põe uma rodinha na Hoje a bateria, né? Hoje vai ser a bateria. Exatamente. Motorizada. E o interessante, Ai, Deus. e o interessante do suportar aí é em amor, né? Em Tem amor. pessoa que tenta suportar o outro, mas Em amor. Tem Não, consciência, e perdoando. A palavra perdoar, viu, Zé? Eu traduzo para ela aí, que é muito importante isso aqui. Você a palavra perdão, gente, ela é muito importante na nossa vida. Porque perdoar, nós temos que perdoar uns aos outros. Porque se eu não perdoar, como é que eu vou obter o perdão de Deus? O que é perdoar? E a gente está quase terminando aqui. Eu quero falar o que é perdoar. Traduz para ela aí que é importante. A palavra perdoar, no grego e no hebraico, significa deixar embora. Significa soltar. Quem aqui já soltou um balão de gás? Quando você solta um balão de gás, você consegue apanhá-lo? Você consegue? Você sabe onde ele vai cair? Não. A palavra perdão significa soltar, deixar ir embora. Entende? Então significa o seguinte, que eu vou perdoar no coração. Na mente você não esquece. A gente consegue esquecer? Na mente não, mas perdoar no coração. Então, o perdão é importante por quê? Por várias razões. Para que eu venha obter o perdão de Deus, eu tenho que perdoar. Segunda coisa, o perdão, ele não está atrelado com sentimento. Grava isso, ele é racional. Ah, o Marcelo fez algo comigo aqui, não gostei, eu não sei se eu vou perdoar, não. Eu vou orar. Se eu sentir um arrepio, se eu sentir uma tremedeira, se Deus falar para eu perdoar, eu vou perdoar. Não, o perdão é racional. Você não tem que sentir vontade para perdoar. Ele é racional. Você tem que falar, Senhor, eu não estou querendo perdoar. Eu não sei se vou dar conta. Mas mediante a tua palavra, o Senhor disse que eu devo perdoar o meu próximo. Eu libero perdão para fulana. Eu libero perdão para o fulano. Isto é perdão, é racional. Não está atrelado com o meu sentimento. Já pensou? Se fosse atrelado com o sentimento, o coração é enganoso. Entende? O evangelho ele é racional. Temos que perdoar. Perdoa é uma pessoa inteligente. Não, só consegue perdoar os fortes. Os fracos não conseguem perdoar. Só os fortes conseguem perdoar. E perdoar também é bom porque ele evita até enfermidades. Já foi provado que muitas pessoas que desenvolvem doenças, câncer, doenças psicossomáticas, porque não conseguem perdoar. Tem um coração, me fala? Rancoroso, guarda mágoa. Não podemos guardar mágoa. Imagina se Deus chegar e na hora que você fala bem assim, perdoa-nos assim como nós perdoamos. Deus olhar, uau. Justamente. Tem certeza? Tem certeza. Justamente. Tem certeza? Não tens, ó. A oração é assim, né? Perdoa, para nós é assim, perdoa como nós perdoamos nossos perdedores. Ok, gente. Aqui no capítulo 3, então a gente tem muita coisa nesse livro, né? Esse livro é um livro pequeno, 4 capítulos, é tanta coisa maravilhosa. E Paulo, no capítulo 3, do 18 ao 4.1, inclusive o capítulo 4, versículo 1, no meu ver, era para estar no capítulo 3, porque ele dá continuidade aqui. Olha para você ver. Os deveres da família. Começa falando das esposas, dos maridos, dos filhos, dos servos, ou seja, empregados, e dos senhores, patrão. Só que os senhores entra no capítulo 4, versículo 1. Eu acho que quem não devia ter colocado nessa posição. Porque, olha para você ver, o versículo 1 do capítulo 4 está dentro do contexto do capítulo 3. Era para ser o versículo 26 aqui, dando continuação. Então, gente, se a gente busca as coisas do alto, se a gente faz morrer a nossa natureza humana, se a gente cultiva as virtudes através da ajuda do Espírito Santo, com certeza nós vamos ter equilíbrio na nossa família. As esposas vão ser submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. O marido vai amar a sua esposa, não vai tratá-la com amargura.
sabe? Deixa eu falar um pouco aqui. Vice-versa, né? Deixa eu falar sobre a esposa e o marido. Gente, isso que é importante. Muitos lares e muitos ministérios estão sendo dilacerados porque as mulheres estão querendo mandar nos maridos. Elas que querem mandar na igreja. E eu falo mesmo, só existe Jezabel aonde tem Acabe. Então você, marido, se posiciona, você, mulher, fica na posição que Deus te chamou. Sabe, eu já participei, já vi igrejas que o homem é o pastor, mas a mulher que manda. Ela que dá as diretrizes, sabe? Ainda chama a atenção dele na frente da diretoria, da liderança. Você tá errado, não pode. A culpa é sua, marido. A culpa é sua, porque você está sendo Acabe. Acabe, o rei Acabe, acabou com tudo. Acabou com a comunhão da igreja. Então não deixe isso acontecer. Claro que a mulher, ela deve estar na sua posição, e se ela é cheia do Espírito Santo, ela vai saber a sua posição diante de Deus. E aqui ser submissa, gente, não é ser tapete também não, viu? Eu não vou entrar aqui não é como é que fala? Estudo para casal, não, mas a mulher, essa submissão é uma missão abaixo. Deus deu a Adão uma missão e a Eva uma missão mais abaixo. Ela foi tirada do lado. Como fosse o presidente e o vice. Justamente. Tem aquela frase que fala assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher, não é atrás, é ao lado. Entende? Agora, para que uma mulher também seja assim, o marido não pode tratá-la com amargura, viu? Você que é marido, trate a sua mulher com carinho, com amor, como um vaso mais frágil. Porque tem homem que oprime a mulher, trata ela com amargura, depois quer ter uma mulher submissa. Mas não vai ter mesmo, nunca, sabe? Oprime a esposa. Certa ocasião, uma mulher chegou, terminou a escola dominical lá no Brasil, e a irmã chegou perto do pastor com um caminhão de mudança da casa dela. Tava a geladeira, o sofá, cama, tudo lá. Aí o pastor, que é isso, irmão? O que significa isso? Ela, não, pastor, eu resolvi mudar aqui para a igreja. Eu quero morar no pavilhão da igreja, no basement da igreja. Pastor, mas por quê? Pastor, eu quero mudar. Deixa eu mudar para cá, pastor. Pastor, mas por quê, minha irmã? Porque aqui o meu marido é uma bênção. Tem marido que é uma bênção na igreja, mas em casa é um leão rugindo. E vice-versa. Filhinhos, agora para os filhos, vice-versa. É verdade. Olha, em tudo. Aí, pastor, não fica feminismo, né? Não vira feminismo, né? Eu sei. Tem que botar equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Tem que não leva pra temperar. Não joga tempero mesmo. A mulher tem tempero aqui. Ajuda feia. Mas Tem uma marido mulher feliz é um homem feliz. Vice-versa. Mas olha, a Bíblia não manda a mulher amar o marido, manda o marido amar a esposa. Será por quê? É que a submissão é Marido, produto justamente do amor. Justamente. Maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo se entregou à igreja. Ama a sua esposa. Porque se o marido faz isso, né, aos vossos pais, em tudo. A Bíblia não diz que para obedecer eu tenho que concordar. Claro, gente, de maneira sensata. Se um pai é louco da cabeça mandar um filho pular do terceiro andar, ele não vai pular. Tem que obedecer meu pai. Porque a Bíblia fala que tem que obedecer em tudo. Ele mandou pular aqui do quinto andar, fala pra ela, eu vou pular. Não, não é isso. Obedecer no Senhor, entende? Segunda coisa, servos, obedecer em tudo o vosso Senhor, segundo a carne. Esses servos aqui são os funcionários que deviam obedecer aos seus patrões, sabe? Só que os patrões não ficaram de fora aqui, viu, gente? Aí fala, senhores, ou seja, patrões, tratai vossos servos com justiça, sabe? Com equidade. Certo de que também vós tendes Senhor do céu. Acabou-lhe o capítulo 3. Só que o capítulo 3, para mim, termina no capítulo 4, versículo 1. Vocês concordam comigo? Observa para você ver. Então, aqui eu acho que tinha que ter uma mudança aqui. Não é mudar a palavra de Deus. Só a posição. O capítulo 4, versículo 1, faz parte do capítulo 3, no finalzinho. Então, gente,
Essas foram as instruções que o apóstolo Paulo estava dando para a igreja de Colossos. Quem foi o fundador da igreja de Colossos? Epáfras. Ele não só fundou a igreja, como instruiu. Gente, ele fundou, né? Afundou não. Porque tem muita gente que quer fundar a igreja. Lembra do Diótrefes que queria fundar a igreja? Tem um camarada na Bíblia que ele, misericórdia, nem ele deixava as pessoas entrarem, como expulsava os que estavam lá. Esse aí afundava a igreja mesmo. Então ele foi o fundador, o instrutor da igreja. A igreja estava vivenciando momentos difíceis, de ensinamentos errôneos, doutrina falsa. Hoje é a mesma coisa. Então por isso eu quero falar para você para ler mais a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você consegue detectar os germes e os vermes que eles estão semeando por aí. A doutrina falsa, sabe, distorções da palavra de Deus, distorções bíblicas, entende? Então a igreja estava enfrentando isso tudo, o legalismo, o misticismo, o ascetismo, mas ia para a igreja. E ele pediu que a carta fosse lida também em qual igreja? Laodiceia. Lembrando que Colossos, Laodiceia e Herápolis ficavam perto uma das outras. Todos entenderam? Sim, Alguma pergunta? Então nós vamos cantar. Falta 1 minuto para a gente acabar. Tá, beleza? Então, gente, que possamos ler a palavra de Deus, ficar firmes em Cristo, sabendo que o Evangelho é Cristo. Cristo é as boas novas, o Evangelion. Não podemos aceitar outro evangelho, além desse que foi pregado. Tudo bem que a tradição muda, novas estratégias, isso aí, não estou falando disso aí, eu estou falando do evangelho. A mensagem da cruz, ela é imutável. A graça de Cristo nos basta. A graça de Cristo nos salva. É isso que nós precisamos. Essa graça que começou em nós, ela há de aperfeiçoá-la, de crescer até o dia de Cristo. A boa obra que Deus começou na sua vida e na minha vida, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então não caia na cilada desse povo babaca que fica pondo na internet, clica aqui, envia para 10 para que sua bênção chegue. Isso é conversa fiada, isso é mentira. Isso é sofista, querendo ganhar dinheiro, querendo obter fama, usando pessoas leigas e simples. Não, é mentira. Deus não precisa disso para te abençoar. Tá entendendo? Você já é abençoado nas regiões celestiais. Não precisa disso. Envia para 10 pessoas essa mensagem que você vai ser curada. Não, isso é mentira. Isso é misticismo. Coloca esse copo d'água aqui e unge e bebe que você vai... Não precisa. Isso é amuleto. Não precisa disso, tá, gente? Alguma pergunta até aqui? Vocês não estão entendendo? Cristo é suficiente para nós. Qual a diferença de sacrifício de tolo? É isso aí, sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Vamos falar juntos? Fala, a graça do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor me basta. That's it. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento que passamos aqui. Amém. Israel, can you ask her to pray for us? Can you pray? Ela podia vir aqui na frente fazer uma oração? Ela vai orar. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you for this gathering. Thank you, Lord, for being in the midst of this gathering. Thank you, Lord, for the teaching, mighty God, that will lead us to your grace. Thank you for your grace that will lead us to the truth. Thank you for the truth that will lead us to life eternal in you. Heavenly Father, I pray that you pour your spirit on each and every one in this place this moment, Lord. Thank you, Lord, that you'll teach us your truth and we'll grow deeper and deeper in you. When we know the truth, mighty God,
it will make us free. When we're free in you, Lord, we're free indeed. Amen. Heavenly Father, teach us the truth, mighty God, that we'll continue to fight the fight of life until eternity, mighty God. Lord, we thank you, mighty God, for the unity of this group. Thank you that it will grow in strength. Thank you that we'll grow in your word. I pray, mighty God, that you'll deepen our wisdom in you. We'll learn more of you. I pray that you bless the teacher, mighty God. Sustain the teacher. Strengthen the teacher, mighty God, that she can lead us in the truth. In Jesus' name, amen. Amen. Vamos cantar aqui limpo para terminar, Marcos? Vem aqui, eu, você, a Daniela. Vem aqui, Daniela. Israel, quem quiser. Deixou. Se isso não for amor, vem cá. Você, o Marcos, vem cá, Israel. Vou ficar aqui nos bastidores. Não, Marcos, você que ajuda nós aqui, vem cá. Não, Marcos, você tá Israel, profissional. come, please. Quem souber, nos ajude. Vamos terminar com esse hino. Deixou. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe, ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Vem cá, gente, dá um. Quero chamar todo mundo aqui à frente, quer me dar um tchau, pessoal? Vem aqui, Margarida. Quero mostrar pra vocês aqui esse povo maravilhoso. Vem cá, Daniela. Cadê a Márcia? O Benjamin. Esse aqui é o nosso povo, nossos alunos. Vem cá. Linda. Vem.
Deixa eu filmar aqui. Não, A cabeça? não. A cabeça? Tirar de lá da câmera. Tirar de lado. Amém. Dá um. Ok. Ih, você foi virar aí? Não? Ah, peraí. Virou? Deixa do outro jeito Só mesmo. deixar ela Peraí, volta, tem que esperar. ela vai abrir, é só esperar. Isso. Amém. Tá aparecendo Nós todo temos mundo? até criança aqui. Não, o pessoal lá dos Estados Unidos vendo a gente, Massachusetts. Vamos dar um bye para todo mundo. Deus abençoe a todos. Vamos lá, gente. Fala com o pai lá. Benjamin, lindão. Deus abençoe. Vai lá, gente. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Esse que é o Benjamin? Apresenta o Benjamin. Tem até criança estudando a palavra de Deus. Benjamin. Dá tchau. Vai lá, Benjamin, dá tchau. Paz do Senhor. Amém. Amém.